E aí, meus grandes neurotípicos dessa jornada diária aí que a gente tem tido, desses momentos em que a gente tem conversado sobre as dificuldades, né, geradas pelas neurotipias. A gente começou falando sobre TDAH, depois a gente foi evoluindo, incluiu o autismo aí dentro dessa história, mas depois veio o TOD, e aí eles começaram a chegar, e eles foram chegando, e agora a gente não está falando mais só sobre TDAH, a gente está falando sobre neurotipias de um modo geral, né? Pessoas neurotípicas de um modo geral. Porque, na verdade, uma coisa está bem ligada à outra, né? Acaba que um TDAH chama ali um TOD de parceiro, né, Marília? É isso aí. O primo, né? O primo mais novo vai acompanhar. Tão diferentes e tão parecidos ao mesmo tempo. E aí, hoje a gente tem um programa muito especial, onde a gente vai falar sobre TDAH e TOD na infância e na adolescência. Um assunto extremamente relevante, um assunto em que muitas vezes falta compreensão para que as pessoas possam lidar com esse transtorno, compreensão familiar, compreensão da escola, compreensão, de um modo geral, dos grupos sociais, né? Mas antes de iniciar, antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer a Premium. A Premium é uma empresa de restaurantes industriais e ela tem mais de 170 restaurantes espalhados por 7 estados do Brasil. É uma empresa sólida, de mais de 30 anos de mercado, inclusive tem ganhado alguns prêmios, né, aí, nos últimos tempos. A Premium surgiu em 1990, no coração da capital paulista. E desde então realiza projetos personalizados de restaurantes e serviços de facilities para mais de 500 clientes de todos os lugares do Brasil. Na Premium, o projeto dos sonhos é real. Saiba mais. E a gente quer agradecer a você, Premium, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, mas a Premium, uma empresa de alimentação industrial, por que eles patrocinam um programa de pessoas com neurotipias? E mostra justamente o cuidado da Premium no sentido de oferecer qualidade de vida. Não é só oferecer qualidade de serviço, qualidade de alimento, que os alimentos são maravilhosos. Eu almocei no restaurante da Premium e, meu Deus do céu, além da comida, Marília, lá a gente comer com os olhos, as sobremesas são... Não, deu água na boca. As sobremesas são maravilhosas. E a gente tem TDAH, então, né? Quando vê aquele banquetão de sobremesa, a gente fica... E como é bom a gente ter uma boa alimentação, né? Hoje a gente tem muitos estudos relacionados aos transtornos e alimentação. Justamente. Maravilha. Então faz todo sentido, Premium, sentido. vocês estarem com a gente aí, fazendo essa parceria. E aí eu quero apresentar a Marília, né? A Marília, ela é psicóloga, neuropsicóloga, psicopedagoga, né? Trabalha como psicóloga escolar já há algum tempo. A Marília, há 22 anos. Há 22 anos, né? A Marília, quando eu comecei a trabalhar um tempo, eu trabalhei como psicóloga escolar, a Marília ficava me tirando dúvida, eu ficava lá enchendo o saco da Marília. Marília, como é, Marília? Isso aqui, Marília, como é que faz desse jeito? Porque, na verdade, quando a gente está assumindo um papel, né, é muito importante que a gente tenha uma referência, alguém ali dando uma referência para a gente, né, a respeito de como a gente deve seguir, deve se portar. E, Marília, então, TOD e TDAH. Esses transtornos impactam a vida acadêmica da criança, a gente sabe disso. O TDAH ele é um transtorno que impacta diretamente a vida acadêmica da criança. E o TOD, por sua vez, além de impactar a vida acadêmica, ele tem um componente comportamental difícil de se compreender. Porque o que a gente ouve, por exemplo, uma criança com TOD é isso é falta de educação. Os pais não dão limites a essa criança, os pais não... Né? Então, eu queria que você começasse falando para a gente TDAH e TOD, as semelhanças, diferenças. Fala um pouquinho para a gente nesse sentido. Claro. Primeiro, antes de mais nada, dizer que eu estou muito feliz em estar aqui, agradecer o convite. Né? É um universo que eu realmente trabalho há algum tempo e é um universo que me
me preenche, né? Como profissional, como pessoa também. Eu faço clínica também há alguns anos, mas a educação em si, eu digo assim, que é o meu combustível, né? Legal a gente ter um carrão legal, mas se a gente não tiver não tiver grana para colocar a gasolina para a gente dar uns passeios, a gente não... Então, assim, eu amo a minha prática da psicologia, mas a educação realmente é minha paixão. Desde que eu entrei na faculdade de psicologia, na verdade, cursei duas, ao mesmo tempo, pedagogia e psicologia, depois optei pela psicologia, então... são os 22 anos de formada, mais os 5 da faculdade que eu trabalhei em escola. Então, é um universo que me encanta. E na clínica, com essas outras formações também, especializações, né, com crianças e adolescentes, especificamente. E aí, o TDAH e o TOD aí, né? Bombando, né? A gente vem assim, a gente começa a entender a evolução de que as pessoas estão mais informadas e estão mais apropriadas e compreendendo melhor que são transtornos, né? Então, a gente tentar desmistificar um pouco dessa crença de que é mal educado, de que a família, né, de que é mimado. Claro que tem algumas situações que a gente precisa orientar a família, que tem condutas que a gente precisa ajustar. Mas a gente precisa também saber e entender que eles existem. Estão lá no DSM, né, que é o nosso manual de diagnósticos, que dá todos os critérios para a gente, na classificação internacional de doenças. Então, a gente tem todo um estudo científico, tem base para isso. Não é, então, uma falta de educação, é uma doença. Exato, são transtornos, né? O TDAH é especificamente um transtorno do neurodesenvolvimento. E o TOD é um transtorno de comportamento, né, que a gente chama. Então, assim, ou seja, tem características ambientais também. Tanto que o TOD tem algumas particularidades para a gente investigar, né? Se esses comportamentos persistem por muito tempo, né? Eles dão um prazo em alguns critérios diagnósticos de 6 meses, observar. São sempre diagnósticos clínicos, né, de observação. E TDAH a gente tem alguns testes também, né? A psicometria entra aí também. Mas aí é um monte de coisa para a gente ir clareando, assim, para também não deixar as minhas ideias confusas. Então, a gente precisa, primeiro, desse suporte, assim, entender que não é só a psicologia que trabalha. Então, a gente precisa do suporte e da parceria com os nossos colegas, médicos, exatamente, os médicos principalmente, né, da área da neurologia e da psiquiatria, né? Então, a gente precisa desse entendimento. Eu sou muito feliz com os médicos com quem eu trabalho, Marília. Assim, também sou. Eu trabalho, o Eric, né, que é aqui da Saúde Plena. Eu estou fazendo muito comercial da Saúde Plena, viu, Saúde Plena? Estou fazendo muito comercial de vocês. Saúde Plena devia pensar em patrocinar a gente. Mas o Eric é maravilhoso, porque ele tem... Primeiro que ele dá acesso, né, para eu poder conversar com ele. O Camilo, em Minas Gerais. O Camilo é maravilhoso. Ontem eu estava batendo papo com o Camilo, assim. Camilo, você não sabe o que aconteceu hoje, não sei o que e tal. Conversando, eu tiro dúvida, e aí ele... Cássio, tem isso assim que eu anotei lá no prontuário, olha, dá uma percebidinha nisso aqui, não sei o quê. E a Tainá também, que trabalha com ela em São Paulo. Então, assim, eu faço avaliação neuropsicológica também online, porque hoje a gente já tem testes neuropsicológicos que podem ser aplicados online, né? Testes de atenção, de memória, inteligência e tal, e os outros testes de um modo geral. Mas, Marília, de que forma o TOD, por exemplo, pode afetar o aprendizado da criança? Bom, vamos lá. A gente partindo do princípio que o TOD tem por característica principal, características principais. Peraí. Antes da gente dizer TOD, vamos dizer o que é TOD. Transtorno opositor desafiador. A gente porque na minha época, falando, a gente que é psicólogo, a gente já fala porque sabe os termos, né? Porque na minha época, TOD era um negocinho de tomar com leite, né? E chocolate. Então, assim, o TDAH, eu sei que você já fala muito aqui sobre o TDAH, então transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, e o TOD, transtorno opositor desafiador. Exato. Então, as características principais do TOD vêm acompanhadas de muita irritabilidade, um comportamento negativo, muitas vezes de enfrentamento, principalmente a figuras de autoridades. Então, família, principalmente, né? Normalmente a gente começa a reconhecer esses sintomas, esses comportamentos em casa, e muitas vezes eles levam para a escola também, né? Nas figuras de autoridade, principalmente com os professores. Com os pares, esses confrontos são menores,
porque eles não têm essa figura de autoridade, de entender que, né, então ali está me mandando fazer alguma coisa, é uma troca. Então, a gente percebe isso menos nessa relação da mesma faixa etária. É por isso que os pais, às vezes, dizem, com a gente ele faz isso, mas com os coleguinhas ele não é assim. Exatamente. Então, eles têm uma questão específica com as figuras de autoridade. Então, aquele processo de argumentação constante, de inflexibilidade mental. Mas por que isso? E aí vem uma série de argumentos. Assim, eu tenho pacientes muito interessantes, porque são muito inteligentes, né? Então, assim, eles vêm num processo assim, de porquês e de questionamentos do porquê. E veja, a gente precisa explicar. Ele precisa entender o porquê daquilo ali, né? De alguma situação de a gente estar solicitando ou pedindo alguma coisa. Só que eles precisam entender que existem regras sociais, regras, por exemplo, quando a gente trabalha na clínica, num jogo, que é isso que a gente trabalha o lúdico para preparar ele, né, para a vida, né, para o mundo, para a vida social, enfim. Isso. Então, ela troca, quando a gente vai trabalhar um jogo, todas as características que tem no jogo, a troca de turno, esperar a vez do outro, a gente fazer um pouco o que o outro está querendo, depois fazer um pouco o que eu quero. Então, tudo isso é treinado com eles. Isso, né? Tem a ver com função executiva também, Funções né, executivas, totalmente. Né? Então, planejamento e organização, né, para execução. Eu costumo falar muito sobre isso. Eu acho, sabe, Acácio, que a gente precisa conversar muito sobre isso, esclarecer para as famílias. Muito. Eu explico esses termos que a gente tem da nossa área, eu explico para eles, eu explico para os meus pacientes o que são as funções executivas. Por que a gente precisa, por exemplo, se planejar, se organizar para executar alguma coisa? Sim. Então, eu dou exemplos práticos. Se a gente resolve ir para a praia, a gente vai fazer o quê? Vamos pensar o que é que a gente precisa para levar para a praia. Então, eu começo a trabalhar com eles para eles entenderem. Eu acho que é super importante isso. Independente da idade. A gente precisa esclarecer para eles. Olha, isso aqui está precisando ser melhorado. Isso. E a gente, no papel de neuropsicólogo, a gente tem um plus a mais, entendendo que quando você falou aí do jogo, né? Aí a pessoa pode olhar assim para a gente e dizer, então ele vai para o consultório do psicólogo jogar. É isso que ele vai fazer. A terapia é jogar. Eu vou levar meu filho lá para jogar, eu jogo em casa. Espera aí, deixa eu explicar um negocinho para você. Quando a criança, ela num jogo ali, a gente controla o impulso dela ir. E a gente é técnico. A gente sabe quando o impulso vem, a gente sabe como controlar o impulso. E aí, quando a gente faz isso, espera a sua vez, agora é minha vez e tal, nós estamos também formando circuitos cerebrais, né, Marília? Exato. A gente está fazendo com que circuitos cerebrais sejam formados ali, que não vão ser usados só para o jogo, vão ser usados para controle mesmo, em outros momentos. Essa criança vai utilizar para controle, né? Exatamente. A gente, inclusive, provoca situações e se posiciona de formas estratégicas nas atividades para que seja um treino para aquele paciente, para aquela criança, para aquele adolescente, né? Isso. Então, muitas vezes, a gente, na grande maioria das vezes, a gente não está ali num papel só de terapeuta. Então, a gente entra num papel de terapeuta, claro, mas assim, no sentido de vivenciar, de propor situação que ele vá viver lá dentro. É o que eu digo. Entendi. Assim, os 50 minutos da sessão são os 50 minutos mais importantes, porque eu quero que ele leve aquela sessão para lá. Claro. Então, todas as situações que eu provoco, que a gente vai colocando nas situações do lúdico, por exemplo, são para trazer um aprendizado para eles. Né? Minha cabeça que fica borbulhando, porque eu queria, na verdade, seguir um negócio aqui, mas a cabeça de TDAH, né, já pensa em outras coisas. E eu estou com duas pendências aqui também, vá. Não, mas vá. É que você falou de controle inibitório. É que você falou de controle. Fale. É que você falou de controle. E é uma característica importante a falta do controle inibitório, tanto no TDAH quanto no TOD, né? Sim. Esse controle da impulsividade que a gente chama. Sim. Então, assim, eles entenderem que tem situações que a gente tem vontade de fazer alguma coisa, mas se a gente está com o nosso controle inibitório ok, o filtro vai lá e barra e a gente não vai fazer naquela situação. Né? Não vai ter aquela ação, enfim. E são características muito importantes em ambos os transtornos. Também. Aí eu não queria deixar de falar no isso. TDAH, por conta da dificuldade neurológica, né? Por conta da dificuldade de dopamina que não banha aquele determinado grupo de neurônios que ajudam a fazer isso. No TOD, pela falta de
quando o TDAH e TOD vêm junto, né? E aí a gente já entende um pouco mais, mas no TOD, pela dificuldade de controle do comportamento, isso, né? Exatamente. Agora veja, Marília, eu conheço não são meus clientes e tal, mas eu conheço uma família que tem muita dificuldade, por exemplo, a mãe tem muita dificuldade de fazer a tarefa com o filho, muita dificuldade. Ele briga com ela, ele assim, é muita dificuldade, né? Ela tem, assim, ela fica muito sentida, porque ele realmente, às vezes, até passa do limite mesmo. E aí, quando chega na escola, a professora diz, mas ele aqui na escola, ele é ótimo, ele faz tudo e tal. Então, assim, eu tenho uma suspeita de TOD, né? Mas aqui na escola ele faz tudo, ele é ótimo, não sei o quê. Isso pode acontecer, Marília? Pode, isso pode acontecer. E aí a gente começa a trabalhar em cima de condutas. Cássio, outro ponto que eu acho importante eu colocar aqui. Aí é uma opinião minha, né? É o meu olhar. Certo. O diagnóstico em si, para mim, tem uma importância para algumas situações. Certo. Para a gente, como psicólogo, tanto na escola quanto na clínica, a gente precisa trabalhar com a conduta. Com a condução da situação. Que comportamento que aquela criança, aquele adolescente está trazendo, que eu preciso ajustar. O que traz para mim, né? Isso, exatamente. Na escola, principalmente, onde é um ambiente que a gente não pode, né, fazer certas intervenções, a gente não tem condição de avaliar, de fazer um diagnóstico, nem sequer de levantar uma hipótese. Não é um ambiente para isso. Então, a psicologia escolar tem outra atuação. A gente sinaliza comportamentos, fatos. Olha, está se comportando assim. Dessa forma. A gente precisa encaminhar para um colega da clínica para que a gente trabalhe... Porque, na verdade, o psicólogo escolar tem um olhar no aprendizado. Exato. Né? E na construção coletiva. Isso. Nas relações, né, entre eles. Então, voltando para a sua pergunta... Isso pode acontecer. E aí a gente pode fazer algumas orientações para essa família, no sentido de rotina, de ajustes, de combinados. Nas escolas, normalmente, eles têm uma rotina estruturada, tem alguns combinados, né? Tem as recompensas. Então, a gente pode trazer isso também para um ambiente familiar. Pode ser que seja o próprio espaço físico, a condução dessa mãe. Veja, pode ser. Então, a gente tem que fazer tentativas, como também para um diagnóstico, por exemplo, a gente tem que ir em busca de um diagnóstico diferencial. A gente tem que excluir outras coisas para a gente chegar como é um diagnóstico clínico, né? Isso. Então, eu acho que a gente consegue. Então, eu dou muitas orientações no sentido de vamos construir uma rotina, vamos ver esse espaço, como é que está, em termos de estímulo, de ruído, horários, vamos combinar com a criança. Eles funcionam muito, as crianças com esse perfil, com combinados, às vezes até por escrito. Eu digo, faça um contrato, assine, vamos lá, vamos ver. E quando eu falo um combinado, não é uma imposição da mãe dizer, olha, a gente vai fazer isso, isso, isso. Não, vamos ver. Vamos conversar aqui. Vamos conversar. A gente pode começar a estudar que horas. Até que horas você pode assistir a TV. Depois a gente para, aí dá um tempo, vai fazer um lanche, e aí constrói aquilo ali e vai estabelecendo metas para ele entender e que depois ele tem uma consequência positiva. E a terapia é fundamental para isso, né? Super. Veja, agora que entra o negócio. Eu, particularmente, eu já disse isso aqui no programa, eu deixei de atender crianças. Eu atendo adolescentes, mas não atendo crianças. Por que eu não atendo crianças, Marília? Porque a gente sabe que o apoio dos pais é fundamental para que o processo de terapia da criança ele possa ter êxito. Então, assim, eu faço aqui a terapia com a criança, eu organizo determinadas coisas, porque a criança, na verdade, ela não consegue organizar na cabeça isso, assim, né? Então, o pai funciona ali como um ego auxiliar que acompanha essa criança, vai levando... Então, o que se faz para que os pais colaborem? Como é que é nesse sentido? Você que trabalha com terapia e com crianças que têm TOD e TDAH, como é que acontece? É um ponto fundamental na minha entrevista inicial. Eu explico para os pais, olha, uma vez por semana, 50 minutos, né? Padrão é isso aí. Não é isso que vai resolver. O que vai resolver é se os pais se apropriarem da psicoterapia.
Então, o que é que acontece? Eu ali vou entender o funcionamento do meu paciente, que cada um tem o seu funcionamento. Claro. Não vale, não é receita. Claro. Né? De bolo que vai lá todo mundo e vai e faz. Então, claro que a gente estuda, a gente tem toda a parte científica e técnica, mas tem coisas que não dão certo para uns e dão certo para outros. E a gente precisa entender e valorizar isso. Então, eu falo logo, vocês estão dispostos a se apropriar da psicoterapia? Porque a gente precisa disso. Então, eu costumo ter uma comunicação muito próxima, né? Eu disponibilizo, claro, o meu WhatsApp de forma livre. Às vezes eu digo, olha, não consigo responder de imediato. O tempo todo. Mas com certeza no final do dia eu vou lá e dou todas as respostas, né, quando não consigo durante o dia. Então essa família precisa estar presente na psicoterapia. Em algumas situações, a gente faz também algo mais organizado e sistemático, por exemplo, a cada 3 sessões do paciente, uma sessão com os pais, para que isso fique de uma forma mais dinâmica. Mas como eu tenho o hábito de me comunicar muito fácil, quando eu vou levar para os pais, eu bato um papo ali, explico como foi a sessão, já dou orientação, isso fica muito... Veja, era isso que eu fazia. Só que começou a acontecer o seguinte, no dia da sessão dos pais, os pais não compareciam. Entende? Então, assim, eu comecei eu tenho uma... Eu não sei se é próprio da minha personalidade, eu não sei, mas assim, de que de fazer bem feito as coisas. De que as coisas saiam bem feitas. Então, assim, quando eu dependo dos outros para fazer essa continuidade, isso me deixa angustiadíssimo, né? A Jane me diz assim, mas você não sabe delegar. Não é que eu não sei delegar, é que eu delego. E aí, Marília, quando eu delego, se eu disser, Marília, você vai fazer isso para mim, pronto. Eu não vou te perguntar nada, porque eu entendo que eu confio em você para fazer tudo. Se você precisar de mim, você pode contar comigo, mas eu não vou te perguntar nada. Você sabe a sua tarefa, você sabe o que você tem que fazer. Mas quando a pessoa não faz, aí isso me deixa... Aí a minha tendência, por exemplo, é dizer, não, deixa fazer. Mas veja, e na escola, o que os educadores levantam dessa criança? Quais são as principais dificuldades que os educadores levantam a respeito dessa criança com TOD, com TDAH, ou com os dois ao mesmo tempo, que é muito comum, né? É bem comum. Primeiro, eu acho que com os pais a gente precisa trazer mesmo, puxar. Quando a gente sentir que eles estão saindo, a gente puxa. Né? Outro dia falei para a mamãe, assim, eu falei, paciente faltando muito pouca frequência, então quando perde a frequência da psicoterapia, vem um comprometimento maior. E aí eu falei para ela, aí passou um mês, por exemplo, sem ir. Eu falei, não fale não, viu, que eu acompanho. Aí ela riu assim, eu falei, eu não estou acompanhando. Tem mais de um mês que eu não vejo, né? Então não existe um acompanhamento aí. Aí ela falou, não, enfim. Então, a gente precisa, às vezes, estar dando essa puxada, né? É comum isso acontecer. Não é a maioria, ainda bem. Mas, quando acontece, a gente também precisa acolher essa família. É verdade. Né, a Cássia? Assim, a gente sabe o quanto que é desgastante, difícil ter um filho com um comportamento mais agitado, mais hiperativo e com um comportamento opositor, né? Então, a gente precisa também acolher essa família. E dar os tempos necessários para a criança, para a família, para a gente ter essa compreensão. Nas escolas, eu acho que os educadores talvez estejam um pouco mais preparados para isso por conta da própria formação. Porém, a gente precisa estar se atualizando o tempo inteiro. Né? É verdade. Então, eu acho que uma das funções do psicólogo escolar é também acolher esse professor e dar essas orientações, oferecer recursos, né? Então, a gente tem ali, a gente vai... Então, quando eu costumo ir muito para a sala de aula, para observar dentro de sala de aula, eu faço com que a minha presença em sala seja comum, para que eles não se comportem de forma diferente, nem os professores, nem os alunos. Então, quando eu entro em sala, faz parte, é natural, né? Eu faço de uma forma para naturalizar isso. Então, a gente está ali, acolher, entender esse professor. Olha, eu vejo recortes. Eu não estou lá todos os dias, todos os momentos. Então, a gente acolhe e dá orientação. Oferece recursos. Então, a gente tenta montar nas escolas caixinhas, né, que tenham objetos sensoriais. A gente tem é muito comum que tenha busca sensorial e que isso acalme
o paciente, o aluno, né, com algum transtorno. Essas saídas de sala de aula, Fala a gente um pouquinho permite. sobre essa busca sensorial, Marília. Então, a gente tem estudado muito sobre isso, a gente tem feito muita parceria com os terapeutas ocupacionais, né, que tem ajudado muito nas questões comportamentais. Então, por exemplo, eu tive um paciente com um diagnóstico de TOD e que na escola ele começou a comer tudo, borracha, lápis. Então, a gente foi trabalhar. Então, tinha uma busca sensorial. Vinha a inquietação, a agitação, a irritabilidade, característica do transtorno. E aí, para ele se regular, para ele se acalmar, ele ia na busca sensorial, ia para a boca. Então, a gente foi outros meios. A gente conversou com a escola, colocou aquelas carteiras que tem um pedalzinho? Que agora a gente tem muitos recursos assim. Então, se tem uma busca sensorial ali, aquele corpo está movimentando e não está atrapalhando a turma. Agora, aqueles objetozinhos de pegar, de toque, Maravilhoso isso que você falou. Eu vi um vídeo esses dias aí que no Canadá existem escolas, por exemplo, para criança com DDAH, que tem a mesinha aqui e embaixo da mesinha tem aquele pedal de bicicleta ergométrica. Também, Então a criança fica pedalando enquanto está assistindo aula. Isso. Pedalando enquanto está assistindo aula. Às vezes isso é necessário para concentração. Isso. A gente que é neuropsicólogo, a gente sabe que a atenção ela tem um circuito, né? Ela começa aqui atrás, numa área que não é morfológica, mas é funcional, que direciona o seu foco. Depois ela manda aqui para o estímulo. Aqui a gente começa a interpretar o que a gente está vendo, né? Mas as outras áreas elas ficam bloqueadas, porque a gente está aprendendo alguma coisa. Então, principalmente a área motora, né? Principalmente a área motora. E aí, o que acontece? Acabou a dopamina para bloquear a área motora. É por isso que o pezinho fica produzir. lá. É por isso que o pezinho da criança fica lá balançando. É por isso que ela começa a mexer no cabelo, tocar no outro colega, não sei o quê. Que a gente pensa que é um comportamento desagradável para a sala de aula e que é neurológico. É neurológico. É de autorregulação. Isso, essa criança não vai conseguir parar de mexer o pezinho. Aí eu fiquei olhando lá a bicicleta, né? A menina estudando e com a bicicleta. Por quê? Quando eu começo a mexer, e isso é comum com meus pacientes adultos, quando eles vão estudar, eles estudam caminhando. Eu digo, vai estudar, estuda caminhando. E eles vão estudar caminhando porque essa área já está liberada mesmo. Aí o cérebro diz, já está liberado, não precisa de dopamina. Utiliza toda aqui. E aí eu tenho um cliente, o Fabrício, que ele me contou uma história maravilhosa. Ele disse assim, Cássio, eu precisava aprender para dar uma aula. Eu tinha esquecido que ia apresentar o seminário. E aí me disseram, agora o seminário é tal hora. Eles que filou uma aula, né? Deixou de participar daquela aula e ele ficou no corredor estudando, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quando ele fez a apresentação, todo mundo disse, você disse que não tinha estudado, você falou que você não sabia e você sabia de tudo, você foi o melhor. Mas olha, Marília, a gente vai encerrar agora o nosso primeiro bloco dessa semana. Você viu aí que tem muita coisa para ser conversada, muita coisa para ser falada. A Marília vai estar aqui na semana que vem de novo para falar com a gente e eu espero que você esteja junto conosco semana que vem novamente, nesse mesmo horário, né, para participar conosco desse papo tão agradável que a gente está fazendo aqui. Muito obrigado e até a semana que vem.